Adson, vamos falar sobre o jogo entre Vitória e Fortaleza mesmo. A gente falou lá no pós-jogo, assim que acabou a partida, a nossa opinião, mas agora com a mente mais tranquila, né? Vamos dizer assim, porque todo mundo sai triste ou irritado com o resultado, com a poeira mais baixa. De que forma você avalia ali, também já pegando com base a coletiva do Rodrigo Chagas, o que foi que aconteceu naquele jogo, porque o Vitória tomou um 2-0 que facilmente poderia ter sido 3 ou 4, né? Olha, Galindo, eu acredito que todas as pessoas que são críticas no futebol, elas deveriam. Eu não vou dizer que na hora do calor não tenha que dar sua opinião. Tem que dar também, porque somos seres humanos e temos a nossa visão, mas quem quer realmente ter um senso crítico, ele precisa rever o jogo. E a gente, às vezes, vê até treinadores que fazem as suas análises de um jogo sem gravar o jogo e não volta a rever o jogo, então não sabe nada do que tinha feito naquele momento ali. O que o Rodrigo tem de ferramenta agora, é claro, né? O Rodrigo tem essa ferramenta a favor dele para poder até colocar junto com a coletiva que ele fez e até pedir desculpa ao torcedor, porque foi uma coletiva assim tenebrosa. Então é muito bom que a pessoa reveja para poder depois tecer os seus comentários. Então, eu já vi o jogo novamente, não o jogo completo, mas alguns lances, e também escutei a coletiva do Rodrigo no dia, né, no sábado, quando eu saí da arena e vim no rádio ali, escutando a coletiva do Rodrigo. Então eu vou dizer para você, o Rodrigo, ele realmente faltou experiência, lastro como treinador de Série A para criar uma estratégia para esse jogo. Eu vi o Rodrigo não entender o que aconteceu com o time dele no jogo. Ele não entendeu o que aconteceu com o Vitória no jogo e falou apenas aquele lance capital. De, tomamos o gol, aí ficou difícil. Coisa de, assim, de treinador que está deslumbrado com a Série A, que não tem aquele lastro realmente para criar um ferrolho lá, um jogo viril, um jogo muito difícil para Fortaleza. Então, como ele está deslumbrado com o Vitória, ele pensou assim, olha, eu, com aquele material do Jacuipense, cheguei aqui no Barradão, joguei de igual para igual com o Vitória, um material desse do Vitória, eu vou ganhar o Fortaleza lá dentro. Então eles entendem que a discrepância é maior do que essa, desse cenário que eu trouxe para ele aqui. É gigante. O Vitória não pode jogar aberto contra ninguém nessa Série A. O Vitória não pode jogar com a linha tão baixa como jogou, descompactado, desorganizado, contra ninguém nessa Série A. E ele entendeu, eu acho que ele pensou assim, pô, o Fortaleza tá lá embaixo, com um time desse aqui todo mexido, eu vou ganhar lá dentro, vou jogar de igual para igual. E ele caiu nessa cilada. O Vitória não é tão ruim como jogou lá. E olha que eu estou falando aqui sem a bola, porque com a bola o Vitória até mostrou alguma coisa, até a mais do que mostrou contra o Galo. Mas foi muito pouco. Era um time apático, desorganizado, sem saber como marcar, sem saber o que estava fazendo no campo. O Camutanga, por exemplo, estava voando no jogo. Eu acho que a pré-eleção também que o Rodrigo fez, com certeza foi desastrosa. Foi uma pré-eleção tentando jogar ou tentando... Não. Temos que cair para a realidade. O Vitória tem que jogar como jogou contra o Galo. Ou, mais viril ainda, o Vitória precisa de um treinador estratégico. E na primeira frase dele, eu mandei o áudio para o nosso grupo, Galindo, você sabe, eu disse, olha, por esse áudio de Rodrigo aí, o Vitória já caiu. O Vitória está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque ele não entendeu ainda porque o time perdeu, ele não sabe. Como é que eu vou corrigir uma coisa se eu nem sei por onde começar? Claro, é um cara que tem estrela, que eu torço bastante, gosto demais dele, do Rodrigo, mas o sinal de alerta, as barbas tá de molho, e muito, dessa vez, muito mesmo, Galindo. Então, foram essas questões, pré-eleção, sem saber, entendendo que só porque o Fortaleza estava nesse problema todo aí, ele poderia jogar aberto, de igual para igual, deixar jogar. Então ele fez leituras totalmente equivocadas para esse jogo do Fortaleza e ele tem que ser estrategista. Cada jogo ele tem que montar um time de uma forma para ganhar aquela guerra, aquela final contra o Fluminense. É outra, esperamos que ele entenda isso. Tá, e muita gente concordando com você aqui no chat, Adson, mas também já naquela questão do 880, né? Não é só concordando, é concordando e já dizendo que tinha que demitir o Rodrigo, ou que tinha que trazer um treinador e tudo mais.
Na sua opinião, Adson, a manutenção do Rodrigo ela é válida porque foi apenas um jogo depois que ele foi efetivado ou você já traria o treinador mesmo? Fala aí, a partir do jogo do Fortaleza, né? Porque a sua visão anterior a gente sabia. Exato, minha visão anterior é que, mesmo ele ganhando o Galo, era para trocar o treinador. Era para trazer um treinador, desculpe, por conta dessa questão da experiência do salário. Tá? Eu já coloquei lá, não vou voltar atrás. Agora, eu deixaria o Fluminense, pelo menos. Eu deixaria o Fluminense, pelo menos, porque ele tem uma semana para ele pegar a coletiva dele, pegar o jogo, assistir umas 2, 3 vezes, para ele aprender e ver o que é que ele fez de errado e para ele ter certeza, ficar convicto do porquê o Vitória perdeu o jogo lá, porque ele não sabia por quê. Ele não tinha a menor noção do por que o Vitória perdeu para o Fortaleza, que é o ser técnico na beira do gramado ali, né? Técnica, você ter a técnica para enxergar as coisas e saber por quê. Aí ele falou, por exemplo, que os 2 atacantes do Fortaleza pesaram a última linha dele. Pô, o Fortaleza pesou nossa linha só com 2 atacantes e eu vou deixar? Eu vou subir essa linha, descer um pouquinho de cá e vou espremer os 2 atacantes que estão pesando minha linha ali lá em cima. Eu vou espremer ele dentro do meu entrelinhas, ele não vai achar bola mais nenhuma. O nosso entrelinhas estava aqui. Estava isso aqui aberto. Aí o cara faz o que quer ali, meu amigo. Ou seja, ele não tinha noção nenhuma como corrigir aquilo. Então, pô, a gente não sabe o que foi aquele lampejo ali contra o Galo. Excelente primeiro tempo ali. E aí, você vê um Rodrigo totalmente perdido já para um jogo seguinte. E outra, a fisionomia dele, a expressão facial dele, desde o primeiro minuto, era de que ele não estava sabendo o que estava acontecendo ali. E desde a entrevista que ele foi efetivado. Então eu leio muito expressão corporal, expressão facial, e ele está assim, tipo espantado, tá? Então, tem que ser revisto. Eu deixaria contra o Fluminense essa semana aí para ver se ele vai engatar ou não. Se for revés novamente, aí não tem outro jeito. Ou Vitória troca, ou Vitória já caiu para a Série B. O William Souza falou aqui, ó, estava no Castelão e a percepção que eu tive é que o time estava muito espaçado. Não existiam aproximações no corredor lateral, o que ocasionou em muitos erros de passe. Tá aí, portanto, a opinião dele, um time espaçado demais, né, Adson? Demais, o entrelinhas do Vitória estava espantoso. Era um outro time totalmente diferente sem a bola que jogou contra o Galo. Totalmente diferente, cara. De tudo, de atitude, de organização para ver aonde é que você vai pressionar o adversário, a partir da onde. O Camutanga, por exemplo, cara, foi outro jogador. Não conseguiu ganhar duelo nenhum pelo alto, por baixo. Pegou um time tão bom quanto o Galo e eu acho que foi aí que o Rodrigo se perdeu. Não soube armar a estratégia correta, né? De catimbar o jogo, de fechar ali talvez uma linha de 5 mais à frente, né? Mas não lá atrás, igual o time estava. Lá na frente, exemplo, eu vi o Flamengo enfrentando o Juventude lá. Era o Juventude. Mas o Flamengo com a linha alta, porque se você vai... Mesmo o Juventude, se você der o jogo mental para ele ali dentro do Alfredo e ficar com sua linha abaixo, você vai perder o jogo. Você tem que mostrar logo que você não vai dar campo a ele. Vai ter a bola longa? Vai ter a bola longa, mas a gente vai ter que ter um remédio. Diego Muniz mandou R$5. Mas não foi só Veio isso, tentando falar há um certo tempo. Efetivou o Rodrigo. Já é um planejamento para a Série B. Contra o Fortaleza. Valeu, eu pedi rapidamente licença aqui pro Adson Piedade para pedir mais uma vez para vocês deixarem o seu like aqui embaixo, se inscreverem no canal do Dinâmico. Nós temos